A literatura fantástica cabe em uma caixa? O episódio Cafezinho com Literatura desta semana traz essa temática e, como sempre, eu tô muito bem acompanhada por dois amigos e pessoas que eu admiro muito na literatura, que é a Lara Van Stock, olha que sobrenome chique, e o Wilson Júnior, e a gente vai bater um papo muito interessante. Eu quero que você não saia daí, mas antes eu já vou te pedindo, eu já cheguei aqui pedinte hoje. Se inscreve no canal, ativa as notificações, que é muito importante para a gente que está começando a ter o seu apoio. Esse podcast existe graças ao poder público. Eu fui contemplada na 14ª edição do edital Ceará das Artes. E eu vou fazer minha autodescrição. Eu tenho cabelo tamanho médio, escuro, escuro, liso, alisado. Eu tenho a pele branca, olhos escuros, também tô com uma blusa rosa bem chamativa. Cheguei mesmo. Tenho 1,60 e eu quero que os nossos convidados também se apresentem. Lara, seja bem-vinda. Obrigada. Acho que começar pela Autodescrição. autodescrição, né? Importante. Eu também sou daquelas menorzinhas, 1,59 m, não alcancei 1,60 m, minha tristeza. Eu tenho cabelo castanho claro, ondulado. Eu uso óculos vermelho, minha cor favorita. E eu tô usando uma blusa azul com laranja, porque desde que eu comecei a lançar livros, agora eu só uso as cores dos livros. Então é uma moda, é uma blusa de manga longa. Tenho a pele branca, bem branca, então assim, branca de neve mesmo. E é isso, estou muito feliz de estar aqui. Usa óculos. O óculos. E é isso. Em formato hexagonal. Tá Ai, cheia de chique. bijuterias, maravilhosa. Chique. E tá tudo certo, né, Wilson? Sim. Eu agora faço a minha. Eu sou o Wilson Júnior, eu sou um homem negro de pele clara, eu tenho cabelos ondulados na altura do ombro. Eu estou de camisa preta, com a corrente no pescoço, eu tenho muitas tatuagens, anéis, estou com pulseira, estou com uma calça vermelha e um tênis vermelho, acho que não sai no vídeo, mas de qualquer forma fica aí informado, mostrando que também como a Lara, minha cor favorita é o vermelho. Uso óculos redondo com aro preto, acho que é isso. E todos de nós, barba. E todos tenho nós barba. estamos com um sorriso no rosto. Sim. Muito felizes. Que bom. Meu povo, a gente já estava discutindo, fazendo altas discussões antes de começar a gravar. Queimando pauta o nome. Falando antes do que não era, né? Assim. A gente pode dizer que toda literatura é fantástica de alguma forma? O que é que vocês acham? Pode começar. Posso começar? Eu sou muito adepto disso, assim, né? Quando se fala de realidade na literatura, eu sempre digo, que realidade, né? A literatura é feita de mundos criados, de realidades criadas. Obviamente existem realidades criadas que se aproximam muito mais do nosso real, mas ainda assim as situações, né, os conflitos, os temas e a forma como que eles são abordados, o máximo que se alcança na literatura é uma verossimilhança, né? O real, ele é muito mais absurdo que a própria ficção, né? Então, no fim das contas, eu sou um adepto de que toda literatura é fantástica, né? Toda literatura, o real não existe dentro do mundo da literatura. Existe uma tentativa, né? Um espelhamento, uma aproximação com o real. Mas quando é uma biografia? Ainda é um recorte, né? Ainda é um recorte que monta momentos que na maioria das vezes são extraordinários, que vão ali tentar pintar, dependendo de quem está fazendo e do viés de quem está fazendo, um vilão, um herói, né? Vão se atenuar os defeitos ou se amplificar esses defeitos, né? Toda vida é um recorte, né? E sempre é um recorte que tenta construir um certo ar de maravilha para aquele objeto que está sendo discutido ali naquele recorte. O que a gente pensa muito, né, como escritor, é que na real, isso do recorte é tudo. Porque, por exemplo, quando a gente vê, vamos para o audiovisual, que é mais fácil de pensar. Quando a gente vai para um filme, tem o diretor, o roteirista, a galera da imagem, os atores, e tudo isso faz com que a história tenha aquele olhar específico, aquele momento específico que você quer contar. Então, assim, quando você escolhe escrever uma história, né, quando ela vem até você, quando você cria, você está fazendo esse recorte. Se fosse uma história do dia a dia,
assim, que não tivesse nada, vamos colocar entre muitas aspas, de especial, ela não estaria sendo contada, né? Então, até o brilho do escritor, o brilho do artista é ver magia no dia a dia. Então, até as histórias que parecem mais comuns, que tratam ali de uma pessoa no seu emprego, existe uma magia ali, que é o que o escritor escreve. Então, eu também sou dessa área, assim, de que tudo tem um pouco de mágica e isso já é fantasia. Obviamente a literatura de ficção é muito mais fácil esse retrato do fantástico, né? Quando a gente vai para literaturas que acabam se aproximando mais do jornalismo, né? Literaturas que são mais como a biografia, como trabalhos jornalísticos, mas ainda assim, né? A depender do objeto que está sendo estudado ali naquele trabalho jornalístico, você entra realmente num mundo muito fantástico, né? Como é que surgem todas essas nomenclaturas? Literatura de horror, fantasia versus fantástico. Como essas nomenclaturas surgem? Ao mesmo tempo, vocês acham que é injusto colocar a literatura em formas, em caixas, e nós, escritores, a gente tem que se adequar? Nós temos que nos adequar? Acho que vou começar agora, então a gente vai trocando. Porque os dois amam falar, é o problema. Aqui vai durar 10 horas. É o que a gente também estava conversando antes. Existe o escritor como artista, né? Então, quando a gente senta para escrever nossa obra, colocar o coração ali, estudar, criar os personagens. E existe o viés mercadológico, que é a hora que a gente tem que ser um pouco mais frio e entender algumas decisões que o próprio mercado faz tomar. Então, gêneros literários, para mim, é isso. Tentando colocar em caixinhas para que o leitor, né, quando vai ali comprar o livro, conhecer a obra, ele saiba mais ou menos onde está indo. E eu estava lembrando de você falando do seu livro, a gente queimando pauta, que você falou que teve muita dificuldade de dizer o que ele era. Eu tenho a mesma coisa com o meu livro da Ela, né, A Busca de Ela, porque ele é muitas coisas para mim. Ele é fantasia, ele é filosófico, ele tem romance, ele tem drama, e eu sou escritora de fantasia. É muito difícil para mim pensar em escrever algo que não seja fantasia. Mas e para apresentar para as pessoas? Como é que você torna 300 páginas, 100 páginas, 15 páginas que seja palatável para o leitor entender do que se trata? E, infelizmente, né, pela rapidez, né, do dia a dia, que as coisas agora os 2 segundos do TikTok, que você tem que chamar a atenção, é mais difícil ainda você se aproximar disso do gênero. Porque se você tiver 2 segundos para apresentar um livro que você passou anos escrevendo, como é que se explica, né? Então, o gênero, eu acredito que ele, que foi o que a gente estava conversando, ele cabe muito mais nisso de vamos tentar encaixotar para vender, do que muito mais isso, do que é isso que esse livro significa para o autor, e é isso que o leitor vai sentir enquanto está lendo. Então, são coisas completamente diferentes. Você falou exatamente essa frase, eu sou escritora de fantasia, não foi? Quando você falou, eu percebi na sua fala o peso que você deu, ou seja, você se apropriou disso. Sim. Foi uma escolha consciente. Em que momento, mais ou menos, você, Lara Van Stock, se identifica como escritora, autora de fantasia? E, ao mesmo tempo, saber que escolher algo, se apropriar, excluir outras coisas também, como eu disse, é uma escolha. Toda escolha inclui você excluir coisas, né? Na verdade, não foi uma escolha consciente. Eu sou uma pessoa da magia, da fantasia, do dia a dia mesmo, desde sempre. Tanto é que eu falo isso em todo lugar. Quando eu era pequena, né, quando eu era criança, eu jurava que eu ia ser desenhista na Disney, sabe? Porque pra mim, embora, enfim, norte-americana e hoje eu tenho meus cuidados, a Disney é o que retrata a realidade, passa ali pras crianças uma visão e pros adultos outra, e aí você escuta as músicas em outra língua e tem outro significado. Então, pra mim, eu sempre fui da magia, da criação de história. Então, é aquilo, tudo pra mim que é real, ao mesmo tempo é mágico. Tudo tem uma razão, tudo tem como se fosse uma construção de personagem. Então, não foi uma coisa nem que eu me apropriei, eu não consigo fugir dela. Eu não consigo pensar numa história ou contar uma história ou
ou viver uma vivência minha sem ter um pouco de magia, um pouco de fantasia. Então, eu não consigo fugir disso, então é meu e acabou. E eu falo até do ponto de vista de colega de vocês, porque, por exemplo, eu tive a oportunidade ou a honra, ou os dois, de estar com eles na Bienal, em 2 bienais, na verdade. E eu vou ser muito sincera com vocês, meu povo. A quantidade de gente que procurava os livros de vocês e o gênero de vocês, desculpem eu ter que falar gênero, o gênero de vocês, tá tudo bem. Eu achei muito grande. Muito mais do que, vamos supor, outros como crônicas, como até poesia. Então, assim, Wilson, a gente está vivendo esse tempo, então, que as pessoas estão consumindo mais esse tipo de literatura? Já há alguns anos, né? Há alguns anos a literatura fantástica ela tem um destaque maior, ela está presente desde o século XX, né? Você até perguntou, como é que se classifica e de onde é que vem essa classificação? Isso varia muito, né? Porque dentro da história da literatura, os gêneros vão sendo fundados por autores, vão sendo fundados por críticos literários, vão sendo fundados por acadêmicos. É sempre aquela necessidade do ser humano de classificar e organizar as coisas. Muito vai ser isso que a Lara falou, que é mercado, né? O mercado vai tentar organizar, classificar, definir, né? Estruturar as coisas de uma maneira que facilite a venda, né? Que facilite a venda do livro. Né? Precisamos entender, especialmente no século XX, o livro como um grande mercado. Então, hoje em dia, eu diria que, se você olhar as grandes listas de best-sellers, sempre vai ter literatura fantástica. Né? Desde o início dos anos 2000, fim dos anos 90 e início dos anos 2000, com Harry Potter, e ele permanece ainda um best-seller, né? Até hoje. As editoras estão sempre procurando a nova trend, procurando a nova moda e sempre tem uma obra fantástica ali dentro do meio disso fazendo sucesso. Vale destacar que também a gente tem um casamento aí que também começa bastante com Harry Potter ali nos inícios dos anos 2000, que é o fato de obras literárias serem adaptadas para o cinema. Né? Sim, então, total. Obras que têm esse apelo do fantástico no cinema acabam muitas vezes funcionando muito bem, se tornam best-seller, né? São obras que aqui normalmente visam um público muito maior. Então, esse diálogo entre literatura e adaptações, seja para cinema e agora para o streaming, acaba realmente amplificando. Né? E é um gênero que, especialmente para o mercado hollywoodiano e estadunidense, é um gênero que é popular, né? É forte, vende, digamos assim. Então a literatura ela oscila de tempos em tempos. Se você vai ter períodos que ela fica mais popular. A gente está vivendo, eu acho que um momento, por exemplo, que a literatura fantástica se torna mais popular e se torna, assim, em particular, eu acho que por um motivo que talvez não seja o melhor, assim, né? A gente está vivendo um momento de capitalismo tardio, de pessoas exaustas, de pessoas cansadas e, querendo ou não, a busca pelo fantástico está também numa busca de escapismo. Não que a literatura fantástica por si só seja escapista, mas até mesmo dentro do fantástico, por exemplo, tem se popularizado gêneros como o pessoal chama de cozy fantasy, né? que é uma literatura sem muito conflitos, né? São narrativas normalmente que se passam num ambiente de trabalho, numa livraria mágica, num café mágico, né? Tem um que ficou muito popular, Cafés e Lendas, por exemplo. E é uma literatura que a ideia dela é não ter muita tensão, muito conflito, porque as pessoas que estão lendo ou são jovens extremamente ansiosos por conta da era das redes sociais, das pressões sociais que eles vivem, ou trabalhadores exaustos que não querem, muitas vezes, não querem conflito, não querem tensão, não querem mais angústias para a vida dele, além daquelas que o mundo naturalmente já oferece, né? Então, eu acho que essa função que a literatura fantástica exerce, que não é única e nem deveria ser, e na realidade nem é muitas vezes o propósito da maioria dos autores, mas que permite a gente de mergulhar em outras realidades, conhecer outros mundos, experimentar esse outro, acaba exercendo sim uma função de escape da nossa própria realidade. E nesse cenário de exaustão como eu disse, capitalismo tardio, de redes sociais, de pressões infinitas que os seres humanos acabam tendo que lidar cotidianamente, acaba tendo um apelo maior, né? Esse sentimento e essa possibilidade de escapar da própria realidade. Existem... Eu ia até complementar nesse sentido, né? O quanto concordo 1000% com tudo o que o Wilson falou.
inclusive do que a gente já vem comentando desde o começo, da fantasia, ela sempre tá ali alinhada com o momento e alinhada com outros gêneros. Então, assim, além da Cozy Fantasy, agora tá rolando uma coisa que eu, Lara, não considero muito saudável, que é a fantasia dark, né? Dark Fantasy, que já tem ali tratando de relacionamentos, né, entre pessoas, então é algo que também junta ali o romance com a fantasia, mas que geralmente é um mafioso, é uma figura de uma pessoa negativa, é um demônio, é uma coisa assim. E no final das contas está sendo um pouco naturalizado relacionamentos tóxicos, no final das contas, né? Que é uma coisa que eu converso muito com, principalmente amigas, porque eu sou a pessoa que, para mim, o relacionamento, quanto mais fofo, melhor é, mais tranquilo. E na realidade você vê muitas mulheres, inclusive meninas jovens, lendo histórias de fantasia que são aliadas a romances mais pesados e que tem esses traços da pessoa te ignorar, de dar ghosting e de se fazer de difícil, tudo naquele sentimento de, ai, mas eu fui diferente para ele, eu mudei ele. E olha só, a fantasia, ela tá em alta, mas não porque ela é fantasia, é porque ela tá alinhada com o romance mais pesado como as pessoas estão procurando agora. Então, também é uma coisa que o Wilson diz muito e que aí eu fico espalhando, que a fantasia, né, ela é menos procurada na realidade. Ela só é mais procurada quando ela está alinhada com o que as pessoas querem e precisam, né? O que elas procuram na leitura. Então, a cozy fantasy, a romantasia, a dark fantasy, e aí a fantasia ela fica meio que ali na traseira, né? E aí eu acho que as pessoas não percebem que, na real, o que move tudo é a fantasia, mas que elas antes vão na procura de outra coisa, que é esses outros gêneros. Existem discussões na literatura sobre grandes clássicos, por exemplo, se podem ser enquadrados enquadrados é horrível, mas enquadrados no gênero literatura fantástica. Você pode citar alguns? Assim, já é uma discussão bem antiga, né? A gente tem um texto muito popular do Todorov, que ele é um autor que eu conheci, na verdade, estudando América, né? Porque ele é um historiador que discutiu muito a América Latina, América do Sul. Mas ele tem um trabalho que é talvez um trabalho assim, basilar da literatura fantástica, onde ele vai falar sobre o modo fantásticos e as possibilidades do fantástico e diferenciar. Ele vai tentar, na verdade, estruturar o que é a fantasia e quais são as possibilidades do fantástico e tal. Então, na realidade, isso é debruçado durante muito tempo, né? O que acontece muito é que, como eu disse, a literatura fantástica durante muito tempo, né, e na realidade até hoje, ela é associada com uma literatura ou juvenil, ou pueril, né, ou banal, ou escapista. Então, obras que, digamos assim, sejam voltadas para outros públicos, mas que se utilizem do modo fantástico, né, dessa ferramenta da especulação, do imaginado, de um cenário possível, elas não vão ser classificadas como fantásticos, ou vão ser ignoradas esses aspectos fantásticos, e talvez ali os outros temas que estão sendo discutidos vão ser trazidos à frente, justamente porque existe um certo preconceito com, né, a ficção especulativa, a literatura fantástica como um todo. Então, eu particularmente, por exemplo, uma obra que é um dos meus livros favoritos da vida, que é o Memórias Póstumas do Brás Cubas, não é considerado uma obra fantástica, né? Ninguém fala que Machado de Assis escreveu fantasia. Mas, especialmente porque o Brás Cubas, ela é uma obra que meio que é a obra, o realismo do Machado, né? Ele falando sobre a realidade da sociedade carioca daquele período. Então, mas para mim é inescapável, né? Eu acho que você dizer que não é uma obra fantástica é um erro, porque o protagonista está morto, né? E aí as pessoas dizem, ele está morto, mas isso não faz grande diferença. Mas faz total diferença, porque a liberdade que o Brás Cubas tem de se expressar, de falar o que ele quer, de dizer como ele pensa aquela sociedade ali, só existe porque ele está morto. Ele não tem que prestar conta a ninguém, né? Tipo, ele não vai ter que dar satisfação para ninguém. Então ele pode se expressar com uma verdade que um vivo daquele período não pode, né? Então esse retrato dessa sociedade pelo olhar desse morto, ele obviamente um elemento muito fantástico, né? Então tem muitas discussões em relação a isso. Obviamente existem clássicos da fantasia
que são respeitados, né? Você pega, por exemplo, um Tolkien, né, que é o escritor do Senhor dos Anéis, mas o Tolkien ele não era respeitado pela obra fantástica em si. Ele era respeitado porque ele era um acadêmico da literatura, um linguista muito respeitado, que escreveu uma obra de fantasia. Então é quase como se essa outra carreira dele emprestasse para a obra dele um status que outras obras também não vão ter, né? É importante também compreender que esse lugar menor da literatura fantástica, ele surge porque ela vai ganhar muita força no início do século XX, em revistas literárias, que eram as Pulp Fictions, né, que eram o nome Pulp Fiction eram revistas feitas de um papel de polpa, que era um papel barato, que circulavam e eram muito baratinhas, né? Você tinha as Pulp Fictions, as Penny Dreadfuls na Inglaterra, e essas normalmente eram obras que tinham textos de fantasia, de horror, de ficção científica, e normalmente eram obras que não necessariamente vão passar por um esmero mais técnico, né? Eram obras muitas vezes compradas por um ghostwriter, né? Que as revistas contratavam ali para fazer, né? Para manter a sua demanda, que era grande. Então, ela surge num lugar menor, né? Mais separado do universo editorial que está publicando as grandes obras, apesar de que sempre tiveram grandes obras sendo publicadas nesse cenário, né? Mas a massa do gênero, né? Especialmente ali no início do século XX, vai vir desse lugar. E aí é muito difícil fazer essa separação do literário, né? E do entretenimento, né? Que é os termos do Jabuti. Então, essa literatura do fantástico, né? Ela vai muito ficar associada a essa literatura do entretenimento, né? Não é uma literatura onde você busca os grandes temas da humanidade, as grandes questões, ou mesmo os grandes trabalhos estéticos de prosa, de construção de personagem, de narrativa, né? É uma literatura ali mais para passar o tempo, né? Uma literatura de banca, é uma literatura barata, e nesse sentido ela era de fato, porque essas revistas eram bem baratinhas. Então, isso, obviamente, constrói um imaginário em relação àquele tipo de obra e àquele determinado gênero, que aquele é o lugar dele, né? Que é esse lugar menor. E isso vai gradativamente, com a passagem do tempo, sendo reforçado ainda mais. E também é importante dizer que a validação da literatura vem muito também da academia, né? Da academia literária. E a academia, por muito tempo, ignora a literatura fantástica, né? É um braço justamente, como ele é esse braço de entretenimento, né? Esse braço mais barato, mais pueril da literatura. A academia muitas vezes não vai se debruçar, ou vai se debruçar muito menos do que para outros segmentos, para outros gêneros da literatura. Então isso, obviamente, vai criando essa hierarquização que coloca o fantástico nesse lugar menor, né? Mas aí, assim, eu acho que cada coisa desempenha um papel e eu, particularmente, não é uma coisa que me incomoda, não. Já foi uma coisa que me incomodou muito, mas hoje em dia eu acho que só quem não lê está perdendo as possibilidades que o fantástico tem para oferecer, né? Acho que o ato de se especular que a fantasia faz, ele permite muitas vezes colocar uma lente de aumento em cima de problemas, né? Porque como você tem ali uma certa máscara do fantástico, você consegue trabalhar vários temas que são sociais, várias questões sociais, a partir desse instrumento fantástico ali, e muitas vezes potencializar aquilo ali pelo cenário não real e real que está sendo vivido. Então, é só triste, assim, que ainda existe esse tipo de preconceito, né? Quais são tuas referências, Lara? Ai, mas eu quero falar antes sobre o que ele tá falando, eu posso? Deve. Ai, amiga, eu vou falar. Quando for demais, tu me impede. Não, mas aqui, assim, livre. O que o Wilson tava comentando, eu tava aqui pensando, né, da pergunta dos clássicos, e você não vê ninguém vendendo nem Frankenstein, nem Drácula como uma fantasia. Né? É clássico, apenas. Mas São livros de horror, né? Que é um dos gêneros do fantástico. Não tem o que dizer, né? E ficção científica. E é exatamente o que tu falou. É uma lente ali de aumento, nossa, do Frankenstein, né? Eu não li ainda, mas eu fui ler uma crítica do Moacir, BFF do Wilson, e eu fiquei assim, Moacir chocada. Filho. Um gigante, babilônico. Li o livro dele, muito bom. Tipo, é chocante o quanto aquilo ali foi construído para fazer várias críticas, e aí as pessoas não falam que é fantasia e ao mesmo tempo tem camadas e camadas, e enfim. E também
aumentando, né, o problema, entre muitas aspas, mas esse contexto da fantasia ela ser menos considerada, é só a gente pensar que os histórias muito conhecidas, que também são clássicas, de fantasia, é um Alice no País das Maravilhas, todos os filmes de princesa que hoje é da Disney, que não era da Disney, né, que vieram ali dos irmãos Grimm, tudo isso era pra criança, né, então, inclusive alguns pra assustar a criança para não fazer algumas coisas, a história do João e Maria, etc. Então, realmente, o começo dele é uma coisa que se estende até hoje. Então, é como se a fantasia ainda carregasse esse peso de ser menor. Mas também corroborando com o que o Wilson falou, o fato da gente ter o cinema como aliado, principalmente para as obras internacionais, faz com que a fantasia ela consiga um pouco mais de respiro, né? Não me tornando muito repetitiva, mas quando você vai ao cinema e vê aquelas obras, você acabava indo à livraria, indo atrás de ler, e aí eu já entro na tua pergunta, né? Eu comecei a escrever por conta de Percy Jackson, Jogos Vorazes, Narnia, Maze Runner, que são histórias de fantasia, e que na época eu tinha 13 anos, e que a galera ia pro cinema fantasiada, e eu sou do distrito tal, eu sou filho de tal deus, eu sou não sei o quê, e essa magia de você poder ser várias coisas e não só você fez com que a fantasia chegasse mais perto. Mas ainda voltando um pouco para a pergunta, um ponto que é sempre importante é que embora o cinema internacional, né, assim, principalmente que é produzido nos Estados Unidos, auxilie obras produzidas por autores internacionais, principalmente dos Estados Unidos, não causa o mesmo efeito aqui. Então, uma pessoa que aposta num livro gringo de fantasia, porque viu no cinema, ou porque saiu por uma editora grande, não é a mesma pessoa que vai atrás de um livro de fantasia brasileiro. Então, ainda mais quando é trilogia, ou quando é mais de um livro, ou você, sei lá, olha para um livro do Wilson, né, que não é um livro grosso, aí diz, não, eu não vou pagar esse dinheiro nesse livro que eu não conheço, de fantasia, de um autor nacional, e quando as pessoas vão lá e pagam cento e tantos reais por um livro internacional. Então, assim, a gente da fantasia tá na tentativa. Eu acho que é isso, e que eu concordo com o Wilson, e que quem não tá nem aí pra fantasia, colocando nessas palavras, eles que perdem, porque eu acho que é onde tá o nosso poder, né, de imaginação e de criação. E aí, as minhas inspirações sempre permeiam assim, né? Começou com esses tipos de livro, que eram gringos, mas um livro brasileiro que me fez me entender ainda mais como escritora foi o do Jorge Amado, né? O Capitães de Areia. Inclusive, foi uma coincidência meu livro ser Castelo de Areia, tá? Não foi pensado, mas foi porque foi aquele momento que eu olhei para os personagens e eu soube que é o que eu amo fazer. Eu amo criar personagens e criar histórias e narrativas através deles. Então, quando eu peguei aquele livro, eu me emocionei, eu segui a trajetória de cada um. E para mim, até hoje, a minha parte favorita de criar o livro é você ficar horas lá, assim, eu vou, desenho o personagem e é isso, é muito precioso. E como inspiração também, colegas, amigos da literatura atual, porque a gente que é escritor, né, a gente tem obrigação de ler os nossos amigos, nossos colegas, pessoas da literatura aqui, né? Porque é o que eu sempre digo, por mais que a gente tenha inspirações internacionais, porque foi o que foi bombardeado na nossa cabeça a vida toda, quem está fazendo literatura brasileira são os escritores brasileiros. E a gente tem que ter consciência disso e ir sempre atrás de ler, principalmente pessoas que são ali dos grupos mais esquecidos. Então a gente vê que tem uma diferença de tratamento entre o Sudeste e o Nordeste, entre pessoas de pele clara e pessoas de pele mais escura, entre pessoas mais padrão e menos padrão. Então a gente tem que se deter ali e a minha inspiração é esse grupo, porque só Deus sabe o quão trabalhoso é você publicar um livro, quantos processos são, principalmente como autor independente. Então, quem chegou lá, ainda mais passando por mais barreiras do que as outras pessoas, são definitivamente minha maior fonte de inspiração.
Com certeza, né, não, Wilson? Assina embaixo. A sua obra, né, todos os seus livros, a sua obra em si, ela tem muita brasilidade. Quais são onde estão essas fontes? Onde é que você está bebendo hoje para poder você conseguir produzir esse material que está sendo tão consumido? Hoje em dia, assim, acho que talvez as minhas obras mais recentes, elas curiosamente são inspiradas. Alguns dos autores estão lá, são autores publicados e tal, mas eu lancei uma revista literária durante a pandemia, em 2021, que se chama Escamba Náutica. Essa revista é uma revista que a gente distribui, ela tá no Amazon, mas a gente eventualmente deixa ela gratuita. Por sinal, acabou de sair uma edição nova, né? Foi lançada agora semana passada. Revista digital? Ela é digital. E ela é uma revista que a proposta dela era a ideia da gente era uma literatura fantástica decolonial, uma literatura fantástica brasileira. A gente escreveu um manifesto e a gente escreveu um manifesto, mas de certa forma a gente não disse o que era esse decolonial e o que é que a gente estava buscando. Mas o que a gente queria era um fantástico de autores brasileiros, que bebesse da cultura brasileira, das culturas afro-brasileiras, indígenas, latino-americanas, dessas culturas que escapassem desse viés europeu, estadunidense, que é o que domina o fantástico, né? Então, a gente não sabia o que a gente estava buscando, a gente deu é mais ou menos isso, e as pessoas mandaram os textos. E a literatura, e aí é curioso, que é esse meu lugar como editor literário, né? Então, editando os textos da Escamba Náutica, né? A gente está agora no 4º ano dela, abriu muito a minha visão das possibilidades de como fazer uma literatura fantástica brasileira, de como dialogar com o Brasil. Então, se eu for dizer assim, a minha principal inspiração literária é isso, porque tanto em termos de estética, de forma, de temas que foram discutidos, os textos da Escamba Náutica, eles enriqueceram muito o meu processo, né, como escritor, especialmente para essas minhas 2 obras mais recentes, que é o Trama Ancestral e o Fios de Ferro e Sal, e o que eu pretendo continuar escrevendo daqui para frente. O meu primeiro livro, ele se passa na Europa, né? Se passa em Portugal. Se passa na Europa porque, enfim, a história se passa no ano 1999, né? Então, é um livro de fim de mundo, com temática religiosa e tal. Então, mas é muito curioso porque foi um livro que foi escrito. Eu publico ele em 2022, e a primeira ano da Escamba Náutica foi 2021. Então eu já estava publicando ele com um certo conflito, porque já não... eu amo o livro ainda, até hoje, ainda acho que é o meu melhor livro, mas ele já estava dissonante do que era esse epos que eu tinha criado, de brasilidade, de escrever pensando o Brasil, escrever com protagonismo brasileiro. A coisa que ele tem que sempre foi o norte da minha literatura e permanece é a questão de narrativas afrocentradas, né, de protagonistas negros. Então, por mais que seja uma obra que se passa na Europa, 2 dos meus protagonistas são negros, e isso é uma tendência ao meu tema central, né? Então, recentemente eu posso citar isso. Eu posso citar a Escamba Náutica como, digamos assim, a principal base da minha literatura. Uma outra influência inegável é um outro autor cearense, que é o meu editor, e é meu colega fundador e editor da Escamba Náutica, que é o Moacir Fio, né? É muito difícil eu desassociar a minha literatura da dele, porque eu me torno escritor, né? Eu começo a escrever em 2015, 2014, a gente se conhece em 2015 e a gente passa a ser leitor crítico e editor um do outro, e o Escambau, né, o nosso coletivo literário, surge em 2015. Então, basicamente, a minha formação como editor e como escritor é atravessada junto com ele, né? Então ele me ensinou muita coisa, ele tinha uma bagagem de leitura muito diferente da minha, eu era uma pessoa que lia muito mais literatura fantástica apenas, então, a partir da nossa aproximação, ele que já lia, né, a literatura mais clássica e tal, então isso foi me influenciar e trazer muito disso para mim, mas ele obviamente me influencia diretamente. Nós escrevemos coisas muito diferentes e temos estilos muito diferentes, mas nós somos editores e leitor crítico um do outro, né? Então, essa influência é muito direta, assim, da escrita um do outro no outro, né? E talvez para as outras pessoas não percebam, mas a gente percebe como a gente influencia um ao outro nos nossos textos, né? E ele publicou recentemente, agora pela editora Moinhos, o Aranha Movediça, que é o meu livro favorito do ano. Eu sou suspeito, né? Porque sou amigo, mas realmente está sendo muito bem comentado e muito bem lido
o livro dele. E, por sinal, fica até a sugestão de convidá-lo para cá para falar de Com horror. certeza. Eu quero a tríade, meu povo. Ó, já vou fazer o convite. Moacir Fio, Nilo Nobre e Paulo Henrique Passos. Roubei sugestões da live? Roubei, mas não tem problema, todo mundo escritor. Então eu quero fazer essa tríade aqui no Cafézinho com Literatura. O convite está feito, agora tu reforça, né, Wilson? Apareçam, venham. Não, e ainda digo mais, o livro dele, O Aranha Movediça, é uma parte da narrativa, é um podcast. Então tem muito pra você explorar, porque foi muito pioneiro nisso, e ficou incrível. Sim. Obviamente eu tenho influências anteriores, né? Assim, eu tenho um autor de ficção histórica que eu gosto muito, que é o Bernard Cornwell. Ele escreve essencialmente a história da Inglaterra. Assim, a obra literária dele é a história da Inglaterra desde o Rei Arthur, né, assim, de tempos míticos como Rei Arthur, até a era napoleônica e tal. A minha série favorita dele é Crônicas Saxônicas, é uma série que se passa ali durante a invasão dos vikings na Inglaterra. Eu obviamente sou muito influenciado por literatura fantástica, não com orgulho por Harry Potter, né? Porque, enfim, foi o livro que me iniciou na literatura fantástica com escrita, na leitura, na verdade, muito antes de eu escrever, né? Lá no início da minha adolescência, eu sou justamente a geração quando o Harry Potter estoura, né? O Harry Potter chega em 2000 aqui no Brasil, eu li em 2001 e a partir disso nunca mais parei de ler, né? Então é a obra que é muito fundamental. Obviamente ela vem sempre agora com a nota de tristeza, porque a autora é uma pessoa terrível. Você tem que fazer o comentário icônico sobre ela. Ela morreu num trágico acidente de transfobia. Isso, eu amo isso. Essa frase é perfeita. Mas é isso, né? Mas o próprio Senhor dos Anéis e o Tolkien, né? Que eu li também no mesmo período, porque, né, que são esse período mais formativo. Tem influências do folclore também nas tuas obras? Hoje em dia, especialmente sim, né? Porque como eu escrevo muito sobre cultura afro-brasileira, cultura indígena, então a gente bebe muito de mitos e lendas, tanto do Brasil quanto de culturas africanas que foram trazidas na diáspora, né? Brasileiro, eu gosto fundamentalmente, assim, me inspiram de maneiras muito diferentes, não necessariamente no que eu produzo, mas na minha visão de literatura, né? Clarice Lispector, meu autor favorito, assim, de todos os tempos é o Machado de Assis, né? A obra dele, para mim, é o maior autor brasileiro de todos, é o maior autor do mundo, de todos os tempos, né? Não só brasileiro. Porque a nossa literatura é a maior do mundo, então se ele é o maior brasileiro, ele é o maior literatura do mundo, né? Falo isso com tranquilidade, assim, isso com tranquilidade. Obras como autores que têm obras muito... Não tem uma obra muito vasta, mas o livro dele me impactou monstruosamente, que é o Raduan Nassar, né, com Lavoura Arcaica. Uma das grandes influências minhas, que eu tinha esquecido que era uma influência fundamental, que é o Fernando Sabino. E o livro dele, eu li a obra dele quase toda ali na adolescência, no fim da adolescência, mas um livro que é o romance dele, né, que é o Encontro Marcado, é um romance de formação. E aí eu reli Encontro Marcado... agora em 2023, eu acho. E foi muito impactante, porque o Encontro Marcado acompanha ali a vida do Eduardo desde a infância até a vida adulta. E aí você lê como adolescente, você se identifica com ele criança, com ele adolescente, e agora você lê ele adulto, né? E aí você já se identifica mais com as questões do Eduardo adulto. E acha chato o adolescente. E aí, é uma experiência... E aí, eu tipo assim, como eu esqueci que esse autor foi fundamental, assim, eu simplesmente não lembrava, assim, nunca citava ou nunca mencionava Fernando Sabino, e eu li os livros de crônica dele, eu li o livro de conto dele, eu era apaixonado, era o meu autor favorito, e eu tinha esquecido, né? E eu fiquei pensando como as etapas da vida vão passando, e às vezes coisas que são fundamentais pra gente, pelo menos pra mim, que sou uma pessoa de memória terrível, a gente acaba esquecendo que essas coisas estavam lá, né? E tem uma obra específica que... Nossa, eu tô falando muito, né? Tem uma obra específica que que ela me impactou muito, assim, especialmente nesse sentido de narrativa afrocentrada, que é o livro O Caminho de Casa. É de um autor estadunidense, na realidade ela é descendente de ganeses, mais radicada nos Estados Unidos. É a Yaji Azi, o nome dela. E essa obra é uma narrativa de ficção histórica, né, que narra a história de duas irmãs, uma que cresce na África e se casa com um nobre britânico que está lá como colonizador da área, como aliança,
e a outra ela é vendida como escrava e vem para os Estados Unidos. E aí ele é um romance fix-up, né, que é um romance de contos que são conectados. Aí cada capítulo é a geração seguinte, então é o filho de uma, a filha da outra, neto, bisneto, e aí a gente vai do fim do século XVIII até os tempos atuais, acompanhando essas duas gerações de pessoas e essas duas vivências diferentes de negritude. Uma que permanece na África, que tem a manutenção da sua cultura apesar do colonialismo, e outra que vai viver nessa situação, né, da diáspora, do preconceito, que é vir para a América, lá no caso ela vai para os Estados Unidos. E esse livro me impactou profundamente, assim. E dentro desse mesmo temático, aqui no Brasil, para encerrar, não tem como não citar a Conceição Evaristo, né, o livro de contos dela, O Olhos d'Água, em especial, é muito fantástico, né, o livro. Os contos dela são muito viscerais, assim, você se pega, é um livro que você tem que pegar e se preparar para chorar, porque é brutal, assim, o impacto, né, e como pessoa negra tem uma multiplicação aí nesse impacto, mas é isso, assim, é uma coxa de retalhos, não necessariamente dialogam diretamente com aquilo que eu produzo, mas que me formam como leitor e como escritor, né, por mais que não necessariamente vá estar diretamente na minha obra. Galera do podcast, faz aí a lista, manda via WhatsApp depois para anotar as recomendações. Que tem leitura para 2026. E afins. Falando em leitura, esse foi seu primeiro? Ele é meu primeiro bebê escrito, mas não publicado, porque a ela eu publiquei antes. É um rolê. Eu explico? Claro, porque pra mim A Busca de Ela era o mais recente. Não, então. Tô confusa. O Castelo de Areia, ele nasceu quando eu tinha, tipo, uns 13 anos, que veio de um sonho, na verdade. Eu sonhei com o final do livro. E aí era como eu falei, né? Aquela época do Percy Jackson, Jogos Vorazes, Narnia, Maze Runner. E eu disse, vou escrever uma trilogia, vai ter um monte de personagens, a protagonista vai ser parecida comigo. Enfim, uma jovem adolescente ali, leitora nerd. E aí eu escrevi esse livro dos 13 aos 22, quando eu publiquei ele na versão física e digital na Bienal do Ceará de 2022. Só que no meu ano do Enem, que foi 2018, eu acho, foi quando veio a ideia da Ela. E a Ela era um conto para um concurso que o professor da escola falou, né, ali do ensino médio, vamos tentar, escreve alguma coisa ali, e do nada me veio a ideia, e eu errei na hora de inscrever o livro, então acabou que eu nem competi por ele, e aí para mim foi o sinal do universo de que não, a Ela precisa ser um livro inteiro. E aí, eu nessa loucura de, né, eu tinha menos de 18 anos, eu fiz 18 em 2018, e eu, mãe, quero publicar, minha mãe, minha melhor amiga, minha companheira, com essa história toda, leu 20 mil vezes, tudo que eu sofro, ela sofre em dobro, pois mãe, né? E aí, aí a gente conversando, filha, vamos pensar uma coisa meio do caminho, né? Porque é tudo independente. Então, a gente pensou, né? Vamos publicar ela primeiro, só como e-book, para ver se a gente aprende todo esse processo, né? E eu tudo pesquisando ali sozinha. Aprende como publica, como faz o marketing, como faz a capa, como bota na Amazon. E aí saiu em 2021 o e-book da Ela. Então, ele nasceu cronologicamente, foi publicado cronologicamente primeiro. Mas, para mim, a minha primeira obra é o Castelo de Areia. Porque, inclusive, representa, né, assim como o Wilson, esse aqui é uma trilogia, mas a Lara que escreve o 1 e o 2 e o 3 já não é mais a Lara de hoje, né? Eu tenho que voltar um pouco e aí escrever uma coisa ou outra que eu digo, pô, isso é o tom da história, mas não é 1000% o que eu acredito agora, né? Então a Ela, é por isso que eu também considero ela a publicação mais nova, porque já é mais alinhado com o que eu sou hoje, já que eu reescrevi, né, reeditei para publicar esse ano de 2025.
Então, o mais velho é o Castelo. Você sabe que você já foi citada nesse podcast? Ai, que chique! Olha, galera, a minha câmera, não sei aquela, estou em falta, mas eu vou assistir, é uma promessa, porque final de ano é punk, mas me conte a fofoca. Melissa Ourives, do Mulheres, Livros e Vinhos. Ela é babilônica. Chegou aqui, né? A gente fez um programa especial com a coletânea. Sim. E ela disse que estava com muitas questões dela, com ela mesma. Como se posicionar no texto dela. Sim. E ela disse que usou a busca de ela como referência. Então eu já tô passando, porque a gente gosta de ouvir. É devia importante. ter contado, não, devia ter deixado ela assistir o episódio. Eu ia Foi boazinha, né? Eu ia chegar em casa assim, ó. Vai lá ver o episódio que falaram de você. Da próxima vez. Eu estou aprendendo, meu Ela faz o corte, posta nas redes sociais dela. Isso. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. A próxima vai ser assim. Ele deu uma dica. Dessa eu sobrevivi. Essa eu passei. Gente, que delícia estar aqui com vocês, falando sobre literatura e ao mesmo tempo falando sobre tantas questões. Sim. Eu queria só encerrar com esse questionamento. Como é que a gente pode colocar, agora a gente falou de brasilidade, eu queria afunilar um pouco, pra gente encerrar o episódio de hoje, como é que a gente coloca então a nossa cearensidade na literatura fantástica, já que a gente tem tantas figuras que precisam ser valorizadas pelo nosso povo, por nós. Ai, menina. Eu atualmente estou escrevendo um livro que se passa em Fortaleza, né? Na Fortaleza da Belle Époque. Na realidade, eu brinco muito que a minha trajetória literária é um de volta para minha terra. Porque eu começo lá em Portugal, aí o Trama Ancestral é Brasil, né? Mas é ali na Bahia. Aí o Fio de Ferro e Sal é em Aracati. E agora chego em Fortaleza com o meu quarto livro. Então foi a jornada de volta para minha terra. E fala especificamente porque, como a pergunta está tratando eu trago, porque é esquisito, né? Porque aí eu vou falar de mim, do meu livro, do livro que eu estou escrevendo, mas no fim das contas eu tinha muito essa vontade de voltar para o Ceará e escrever Ceará, e com o Fios já fiquei feliz, mas como o Fios se passa muito no mar, mais do que na cidade, eu ainda tinha muito isso. E eu ganhei o edital, o 14º, esse edital aqui, hoje também sou um dos contemplados. Toca aqui. Grande momento. Também sou um dos contemplados. O meu é para escrever um livro, né? E é esse livro que eu estou escrevendo. Ainda não tem um título, o título provisório dele é A Loja Mágica de Sonhos da Praça do Ferreira. Eu gosto. É o título provisório do projeto, né? O título do projeto no edital. E é uma fantasia histórica ambientada na Fortaleza da Belle Époque, né? Ali nos anos 20. E narra a história dessa menina negra que vem do interior com a mãe para morar na cidade. E ela vai acabar se perdendo da mãe, a mãe vai ser presa e ela vai viver nessa loja, né? Nessa loja mágica de um alquimista, que é ali na Praça do Ferreira. E aí a gente tem uma fortaleza bem mágica, né? Bem alternativa ali, que está diante dos olhos de todo mundo, mas muitas vezes o fantástico ele passa despercebido, né? Pelo olhar. Chama de realismo mágico para vender mais. Não, eu sou defensor da minha fantasia. Minha fantasia não é realismo mágico, não. É o quê? É fantasia. Muito bem. No caso desse, uma fantasia urbana, né? Ou fantasia histórica, porque como eu trabalho muito com esse elemento da historiografia... Você é historiador. Eu sou historiador de formação. É o que eu ia dizer, tava faltando. Então, esse livro vai se passar nisso. Além dessa menina, né, tem um outro menino que é um menino de circo. Né? O circo dele está instalado em Fortaleza e ele é um outro protagonista. São esses dois protagonistas. E é uma narrativa que eu vou trabalhar justamente elementos fantásticos. Por exemplo, Bode Ioiô é um personagem do livro. Ele fala com sotaque francês. E ele é vereador. Então ele gosta de ser chamado de Doutor Ioiô. Porque ele foi eleito vereador, né? Ali em 22, eu acho, 23, o Bode Ioiô, né? Que está no Museu do Ceará, foi eleito vereador. Eu vou trabalhar muito o espaço da cidade, né, da própria Praça do Ferreira, porque a loja é na Praça do Ferreira, dos espaços públicos como o Passeio Público, esse centro mais histórico da cidade de Fortaleza. Mas eu quero muito trabalhar o processo do que a Belle Époque representa, né? Porque a Belle Époque é muito falado com esse momento de urbanização da cidade, de desenvolvimento, e tem toda essa estética e essa coisa francesa e boêmia, mas na verdade é um período de higienização social, de segregação, de violência, de campos de concentração, né? Os campos de concentração do Ceará, eles são feitos justamente durante o período que é a Belle Époque, né? Que é dos anos do fim do século XIX, 1890,
para, né, a década de 10, de 20 e a de 30, que é, né, da 32, que é onde vai ter a maior concentração de pessoas em campos de concentração. Mas o que acontecia eram, né, violências sociais, exclusão, marginalização de diversos grupos, especialmente das pessoas que vinham do interior para a cidade. Então, eu gosto muito de trabalhar essas dicotomias da nossa sociedade, e eu acho que a Belle Époque, ela tem essa magia, né, que ao mesmo tempo é esse progresso, mas é um progresso para quem, né? E o Fantástico vai me permitir explorar isso de outras formas, né? Adorei o spoiler. Quais suas redes essencial. sociais, Wilson, para quem quiser te acompanhar? wilsonjunior.999. No Instagram? Sim, é a única que Muito eu uso. bem. Olha, Não, vai falar alguma coisa? não, só ia dizer que assim, a nossa cidade ela é riquíssima, né? Na história dela, na cultura dela, nas lendas, nos mitos, nas histórias de avó, de causos. A gente tem um monte desses locais fantásticos, estranhos, misteriosos, né? A gente tem o Casarão da Casa Verde, que por sinal a Vanessa Passos, esposa do Paulo Henrique, escreveu um conto para a Escambanáutica que se passa no Casarão da Casa Verde. A gente tem a cidade fantasma de Cocossi, que é a cidade Tive pesadelos, falei pra ele já. que é retratado na obra do Moacir Fio, né, do Aranha Movediça. Né? Então, a gente tem uma riqueza gigantesca de cultura indígena, de cultura quilombola, de cultura africana no Ceará, né? E nos diversos municípios do Ceará. Né? Então, o fantástico, na verdade, e essa é a grande vantagem que a gente tem como sul-americano, né, latino-americano, e que talvez muitas vezes é utilizado para essa diferenciação do realismo mágico para o fantástico, é que a fantasia ela é parte da nossa realidade. Né? Talvez quem tenha crescido numa geração mais para frente não tenha experimentado isso. Mas eu cresci, né, eu tenho 37 anos, eu cresci ouvindo histórias de caipora, ouvindo histórias de pessoas contando que viram, sabe, de todas essas coisas como parte do cotidiano e da realidade. As pessoas acreditavam, elas não narravam aquilo ali de uma maneira amedrontada. É o fantástico que é parte da nossa vida, da nossa vivência, né? E tem muitas pessoas que, a partir de uma religiosidade, experimentam o fantástico todos os dias, né? Não é uma coisa absurda. Não é o meu caso, mas eu digo assim, existem formas de experimentar o mundo e de vivenciar o mundo que o fantástico está diretamente, né? O maravilhoso, o estranho, o curioso, ele está ali entrelaçado a isso todo o tempo, né? Então, eu acho que a nossa cidade tem uma riqueza gigantesca para isso. Eu dei o exemplo do meu livro porque é uma possibilidade, né? Desse fantástico, mas a gente tem inúmeros exemplos aí dentro da nossa literatura. Eu quero comentar também. Gente, é podcast, mas eu quebro a quarta parede. Perdão aí, galera da edição. Olha, a gente é o cavalo de Troia. É uma coisa... é uma horinha? Não, a gente vem falar mais. É um problema. O que eu ia falar, né, sobre isso de como afunilar para o cearense, né, o como, eu acho que... Acho não, tenho certeza. Cada um tem o seu processo e o seu tempo. E eu sinto que eu tô assim, eu fico... A gente sempre quer ser melhor, né? Assim, eu quero ser cada vez uma escritora melhor, eu quero cada vez ser mais fiel ao que eu acredito, ao que eu vejo. E eu tô num momento muito forte de transição, né? E antes, né, a minha vida era leitura norte-americana e europeia. Então, a gente tem essa sensação de que a fantasia, ela tá lá fora, entendeu? Eu não sei se as pessoas, os leitores, os escritores, os artistas, em algum momento, né, por conta desse nosso afastamento da nossa própria cultura, e isso eu digo aqui no Ceará também, porque, enfim, a gente tem movimentos culturais, mas não é uma coisa que é realmente valorizada, são movimentos que são grandes por conta do tamanho da luta, mas são pequenos para alcançar um grande público. Então é muito difícil você, tipo, agora eu vou ser 100% Ceará, sabe? Você tem que fazer um processo de se questionar o que é que você viu lá de fora e o que é que você, né, assim como o Wilson, tá vendo aqui dentro. E eu uso muito o Wilson como inspiração, para mim ele é tudo, sempre falo, porque ele até falou assim, eu falando pra ele, Wilson, um dia eu quero ser tão inteligente quanto você. Aí eu não sei se foi ele ou o Moacir, mas você é muito mais nova que a gente. Aí eu, pai de espírito, tirei o peso das costas. Mas o que eu quis dizer com essa fala, né, é que
para a gente ser mais a gente, e isso eu digo Ceará, e isso eu digo mulher, e isso eu digo nordestino, brasileiro, latino, tem o seu tempo, né? Então, o importante é a gente estar de olhos abertos para isso. Porque é claro que vão ter leituras internacionais que vão ser interessantes e que você aprende um pouco mais ali sobre a galera da Ásia, um pouco mais ali sobre a galera da África. E gente, eu fui parar para pesquisar, não tem... Assim, eu fui ver, não tem autores grandes da Austrália, sabe? Eu só conhecia acho que é Marcos Uzak, que é o escritor da Menina que Roubava Livros. Então tem um mundo todo aí fora inexplorado e tem um mundo ainda maior aqui dentro. E aí é a resposta do como, né? Então eu diria para estarmos de olhos abertos, respeitarmos esse tipo de processo e ir cada vez mais chegando perto do nosso, porque tudo que o Wilson falou vem de muito estudo. E isso é uma coisa que, como é abafado, né, como eu falei, é uma coisa que a gente não, eu pelo menos, Lara, e com o meu ciclo social, eu não percebo as pessoas percebendo a cearensidade, se eu puder assim falar, na nossa realidade. Então, você só vai ver o que é ser cearense quando você vai para outros lugares e você diz, pô, mas lá tem isso, lá tem aquilo. Então, ser artista, ser escritor, você tá de olhos abertos, olhos e coração, e você fazer o seu melhor para botar aí no seu livrinho. Tanto é que, como eu falei, né, o Castelo, o Arcano e o Terceiro, eles são muito distantes de hoje dos meus questionamentos, né? O livro é Castelo de Areia. Tudo bem que a gente tem praia, mas o castelo é uma coisa tão europeia, né? E aí, o que é nosso? Mas eu digo, assim, a gente não tem como escapar da cearensidade, né? Eu acho que ela tá na gente, ela atravessa a nossa obra, queira a gente ou não, né? Mas o que a gente costuma muito acaba acontecendo, a gente negando ou tentando negar ou não compreendendo o que é, né? Mas o outro percebe, né? Na nossa linguagem, na nossa forma de expressar, na nossa prosa. Isso tá atravessado ali, sabe? Não se escapa de ser cearense, né? Você não escapa do seu lugar. Eu acho que a grande tristeza que acaba acontecendo muitas vezes é essa... Forçam a gente a escapar, né? Isso. Forçam a gente a sair. Mas tá aqui, né? Tá aqui, seja no Castelo de Areia, num cenário distópico e fantástico que a Lara cria, seja no 1999, ambientado em Portugal. Seja no Não Precisa Ser Fake, que é de crônica. Sim. Exato. Esse aqui tá muito cearense. Esse aí, Lara não leu ainda, Lara. É verdade. Tem que ler. Promessa, estamos em falta. Mas assim, é isso, sabe? A gente não escapa. E uma das coisas que eu ensino, né, como professor de escrita, é muito isso, assim. Você quando cria, quando você escreve, você tem a criatividade, mas você tem a memória, né? Sim. Você pode muitas vezes estar descrevendo ali uma floresta nos Estados Unidos e tal, mas no fim das contas, se você é autocearense, você está falando ali do Parque do Cocó. Você está falando do Parque do Cocó da vida, sabe? O cheiro, o ambiente, o cenário, essa sua memória que você tem de uma visita que você fez numa Serra de Ubajara, no Mulungu, é verdade no fim das contas, você está comunicando isso. Às vezes você pode até ter ido pesquisar, mas a verdade é que a nossa memória, ela está ali construindo a literatura. A gente muitas vezes acaba tentando negar, mas ela tá imbricada porque a nossa identidade é essa. E a identidade cearense é forte, porque a gente é bairrista. Nem que não queira. Nem que não perceba. Nem que não perceba. Que é. É isso. Então é não tentar negar a gente mesmo. Essa é a vibe. Quais são tuas redes sociais? Sim. Twitter, X foi cancelado, não aguentava mais aquela rede social. Então, Instagram, se Deus quiser, eu consigo postar alguma coisa no TikTok. É meu nome, Lara T. Van Stock. Aí vocês veem aí como é que escreve direitinho, porque é um nome meio intrincado. Mas é isso. Obrigada por tantas partilhas, meu povo, hoje. Eu que agradeço foi pelo convite. Tudo. Também, estou muito feliz. Você juntou na hora de falar assim, eu lhe disse, a gente é dado a entrevista junto, demora. Por isso que eu escolhi vocês. O podcast é pra isso. A dupla, a gente já definiu que a gente é um kit. Só a gente foi em Recife,
A gente foi pra Bienal de Recife, mesa, eu e Lara junto. Aqui em Fortaleza, mesa, eu e Lara junto. Ai, eu amo. E eu sempre aprendo muito. E é isso. Todos Muito nós. obrigada pelo espaço. Parabéns pelo projeto. Tipo, extremamente necessário. Vamos continuar falando de literatura e em outras maneiras, outras acessibilidades. É o que precisa. E parabéns pelos livros, pelo livro novo também. Faça aí a propaganda, que é um livro extremamente importante. E é isso. Eu também agradeço o convite, né? Eu acompanho diretamente o trabalho da Mirella e tal, então estou muito orgulhoso. Fiquei muito feliz quando vi o projeto e vi ser selecionado, porque é fundamental que tenha projetos como esse, mais projetos como esse, porque a gente precisa conversar, né? Uma coisa que... Nossa, mais uma vez eu estou esticando, né? Mas é porque o livro, a gente está discutindo, a gente está participando muito de feira, né? E aqui no Ceará a gente está tendo um momento muito, muito bom das feiras, que são as feiras que acontecem no interior do estado. Sim. E tal. E a gente vai para cidades que têm populações muito pequenas e a maioria das pessoas lá tem vendas muito expressivas, né? Assim, eu vendi livro, por exemplo, em dias nessas feiras, mais do que eu vendi em dia da Bienal do livro com um estante só meu, sabe? Então, o livro ele precisa estar sendo visto, ele precisa estar nos espaços. E como os espaços do livro estão cada vez menores, porque tem poucas livrarias de rua, até mesmo nos shoppings tem poucas livrarias, a gente precisa estar mostrando o livro, né? Esse objeto, ele precisa estar sendo visto, né? Ele precisa estar na mão das pessoas, ele precisa estar sendo conversado. E isso aqui é isso, sabe? No espaço online é também um espaço de vitrine, um espaço de mostrar. E tem poucos ainda podcasts, especialmente nesse formato, discutindo esse assunto. Então, e que tá bem bonito. Tá maravilhoso, maravilhoso. E eu agradeço muito, muito o convite, fico muito feliz. Quero ser convidado de novo. Sim, o espaço é nosso. Também, pode, ó. E a lista, o pedido continua, né? Sim, eu quero a tríade aqui no Cafézinho com Literatura. Tudo de bom, obrigada por sua companhia. Tchau, tchau.